E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar o tipo de fé que agrada a Deus. Antes de começarmos, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição aqui embaixo. Ative o sininho de notificação e já deixe seu like para que esse conteúdo se torne mais relevante. Você que já é inscrito, não deixe também de deixar seu comentário e compartilhar com pelo menos 5 contatos do seu WhatsApp. Fechou? Tipo de fé que agrada a Deus. Vou deixar aqui uma breve história que pode nos ensinar muito sobre o tipo de fé que agrada a Deus, sobre a maneira que devemos nos comportar para que possamos agradar a Deus de verdade. Uma certa cidade do interior, ela era muito próspera, era uma cidade muito bonita, muito bem cuidada, a fachada dos seus prédios e das suas casas eram muito bem conservadas, o asfalto era muito bom, sem buracos, sem rachaduras. As lavouras da região eram prósperas, eram verdes, floresciam, davam frutos. Os animais eram vistosos, o gado de leite dava muito leite, o gado de corte era muito boa a carne. Era uma cidade abençoada. Porém, em um certo período, ela enfrentou uma estiagem muito grande, de muitos meses. Uma seca muito terrível. E começou então aquela cidade a definhar. O gado não era mais tão vistoso, os pastos eram secos, faltava alimento para os animais, começou a faltar alimento para as pessoas, as fachadas dos prédios, das casas começaram a desbotar devido ao calor, ao sol, à seca, o asfalto começou a trincar e as pessoas realmente começaram a ficar necessitadas, começou a faltar alimento, começou a faltar coisas, água até mesmo. Então, num culto de domingo, um pastor da igreja local resolveu fazer um grande clamor e resolveu convocar todas as pessoas a se reunirem no próximo final de semana e fazer um clamor, uma oração a Deus até que a chuva caísse novamente. E assim foi. No próximo final de semana, uma multidão se reuniu ali naquela igreja. Então o pastor começou: hoje nós vamos fazer um grande clamor a Deus e não vamos sair dessa igreja até que a chuva comece a cair, até que a chuva volte. Nós vamos orar a Deus até que a chuva retorne. E assim foi. Todo mundo disse amém, 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 e começaram aquele clamor. Começaram a orar, 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 orar. E quando de repente ouviu-se um grande trovão. E havia uma multidão naquele local. Muitas pessoas até ficaram do lado de fora. E todos queriam muito a chuva. E ouviu-se um trovão. E ao olharem lá para fora, começou-se de repente um chuvisqueiro, começou algumas gotas cair. E as pessoas se alegraram muito, começaram a adorar a Deus, obrigado, obrigado. E de repente aquela garoa tornou-se uma grande tempestade, começou a chover muito forte. Então as pessoas que estavam ali começaram a se lembrar. Alguns tinham deixado a janela aberta da casa, outros tinham deixado roupas no varal. E as pessoas começaram a se preocupar com essas coisas. E aí começou um desespero muito grande. Uma chuva muito forte, alguns que estavam fora tentaram entrar na igreja, outros que estavam dentro queriam ir embora para suas casas, porque lembraram das preocupações, das coisas que deixaram para trás. Então fez-se uma confusão muito grande. Então aquelas pessoas começaram a reclamar da chuva. Uns começaram a se molhar, outros deixaram o vidro do carro aberto, que molhou tudo, outros deixaram a janela aberta, outros deixaram roupas no varal e molhou tudo. E no meio daquela confusão, uma garotinha de 9, 10 anos saiu lá fora, abriu seu guarda-chuva e foi tranquilamente para sua casa. O que a gente aprende com isso? Na nossa vida, talvez você tenha esperado algo de Deus ou tenha buscado algo de Deus e não tenha recebido. Por quê? Você está agindo igual aquelas pessoas. Você busca, você ora, você acredita, mas a sua fé não é a fé que agrada a Deus. Por quê? Você não se prepara, você não age como uma pessoa que realmente crê que aquilo que você busca de Deus vai acontecer. Aquela garotinha foi a única pessoa que estava realmente naquele lugar e que acreditou que Deus mandaria a chuva, porque ela se preveniu. Ela saiu da sua casa já levando seu guarda-chuva, porque ela tinha certeza que Deus mandaria a chuva. Ela tinha certeza que se ela não levasse o guarda-chuva, ela iria se molhar. As outras pessoas deixaram as janelas abertas, deixaram roupas no varal, não levaram seus guarda-chuvas nem suas capas, porque realmente de coração não acreditavam que poderia chover.
O tipo de fé que agrada a Deus é aquela fé onde você ora, você busca de Deus e você já se comporta como alguém que crê que realmente vai receber aquilo que você buscou, que você orou. Se você não acredita, se você não se comporta como um vencedor, se você não se comporta da maneira que agrada a Deus, é impossível você receber algo. Você deve se preparar. Assim como um homem que tinha nos Estados Unidos, essa história diz que foi verídica. Ele desejava muito ter um avião, era um sonho da vida dele. Ele orou e buscava isso de Deus durante muitos anos. E um dia teve um sorteio de uma empresa lá e ele conseguiu participar e ele ganhou o avião. Só que quando esse avião chegou às mãos dele, se tornou um problema. Por quê? Ele não tinha onde guardar aquele avião. Os custos de manutenção, licenças, essas coisas era muito alto. Ele não tinha condições. Para você ter um avião, você tem que ou ter um hangar ou alugar um hangar. E isso é caro. Você tem que ter uma habilitação própria, você tem que ter um curso para você pilotar o avião. E ele não tinha nada disso, porque ele não se preparou. Ele alcançou algo que ele desejava muito, porém ele não se preparou. No fim das contas, ele teve que se desfazer daquele avião. Se você busca algo de Deus, prepare-se. O tipo de fé que agrada a Deus é quando você se comporta da maneira que já espera receber de Deus aquilo que você busca. Deus não é culpado se você não está alcançando o seu objetivo, se você não está conquistando aquilo que você tanto deseja. Talvez a culpa seja sua mesmo. Você tem se preparado? Você tem que se comportado como alguém que realmente crê que Deus é capaz de fazer na sua vida? Pense nisso. Lembre-se, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Para todos aqueles que se aproximam dele, é indispensável crer que ele é real e que ele recompensa todos quantos nele se consagram. Deus, ele realmente é capaz de mudar a sua história, de mudar a sua vida. Basta você não apenas orar a ele, mas também se comportar como alguém que realmente acredita que isso é possível. Pense nisso, faça um excepcional dia, vá cuidar da sua vida. Se você não cuidar da sua vida, ninguém vai fazer isso por você. Eu espero realmente que esse vídeo chegue a você que realmente precisa ouvir. Se você não é essa pessoa, mas você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe aí no seu WhatsApp. Forte abraço, façam todos um excepcional dia e até o próximo vídeo.